Oi, irmãos, a paz, bom dia, tudo bem? Mais um dia que o Senhor nos fez, um dia lindo, um dia para agradecer, um dia para engrandecer o seu nome e sermos gratos a Deus pela nossa vida, pela saúde, pela nossa família. E Deus é bom, eu não tenho adjetivos para agradecer o Senhor, para dizer o quanto Ele é maravilhoso na nossa vida. E cada dia que passa, possamos ter essa convicção de que Ele é maravilhoso na nossa vida, mesmo não sendo fiéis, né, a Ele como deveríamos. Mesmo não fazendo tudo da vontade dEle, mas precisamos buscar muito mais ao Senhor, né? E o texto que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês fala sobre obediência, exatamente sobre ser submisso ao Senhor, né? Ser submisso às suas ordens, ser submisso aos entendimentos que Ele tem passado para nós e entendermos e sabermos aplicar, né? Porque às vezes a aplicação é difícil. E eu gostaria de trazer um texto bastante conhecido, que é sobre a mulher de Ló, que tem até uma musiquinha bem bonitinha, né, das crianças. Todos conhecem, né? E esse texto bíblico, ele não apresenta muitas informações sobre a mulher de Ló, né? Não tem muitos detalhes, né? Eu não achei nem o nome dela. E ela foi um exemplo de falta de perseverança e desobediência diante de Deus. E isso me chamou muita atenção, né? Porque às vezes é um texto super simples, a gente fala 20 vezes, 30 vezes, escuta desde criança, mas a gente não presta às vezes atenção no texto. E isso que me chamou muita atenção, porque por ser às vezes um texto muito conhecido, não damos valor a ele para aplicação no nosso dia a dia, né? E tem várias histórias que a gente já conhece, já releu, já ouviu pregações, e cada vez mais quando você lê de uma maneira diferente, você entende de uma maneira diferente, e Deus trabalha na sua vida daquela maneira que Ele quer. E esse texto me chamou muito a atenção sobre a obediência, apesar de saber de tudo isso, né? Todo mundo concorda comigo, mas eu vou explicar o porquê. Quando nós estamos em Cristo, o passado não é ignorado, né? Mas deixa de ser uma prisão. Assim podemos nos arrepender e aprender e caminhar em direção ao que Deus nos chama para nos estar. E ali eu percebo, na história de mulher de Ló, eu vou ler o texto para os irmãos, ao fato dela olhar para trás, ela estava presa, ela estava querendo saber o que aconteceu com o que ela vivia, né? Então ela teve uma curiosidade de olhar para trás e acabou perdendo a sua vida. E aí eu me deparo que muitas das vezes a gente fica preso ao passado e acaba desobedecendo ao Senhor. Eu vou ler o texto, só um momento. E amanhecer, 26:15. E ao amanhecer, os anjos apertaram o Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas que estão aqui, para que não pereça na justiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles varões lhe pegaram pela mão da sua mulher, pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe: o Senhor é misericordioso. E os tiraram e puseram fora da cidade. No 18. Vamos para o 19, é melhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois eu tenho medo de que me apanhe este mal, e eu morra. Agora o 20. Eis, agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali mesmo escaparei, para minha alma viva. 21. E disse-lhe: eis que tenho aceitado também neste negócio para não derribar a cidade que falaste. 22. Apressa-te e escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade de Zoar. Olha o que Deus fala: apressa-te e escapa-te para ali,
porque nada poderia fazer enquanto não estiveres chegado. Então, ou seja, Deus avisava ele para ele ser obediente, porque a partir dali Deus ia cuidar de tudo, né? Então, assim, olha como o nosso Deus é cuidadoso, o nosso Deus é amoroso. Ser obediente é isso, é escutar e obedecer. Eu costumo dizer aqui em casa para as crianças que quem não obedece sacrifica, né? Então, toda vez que nós não obedecemos, temos um sacrifício a cumprir, digamos assim. O 23. Saiu o sol na terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. No 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. 25. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E a gente para pensar que Deus deu a chance para a família toda, né? Deus não estava satisfeito com a cidade, mas Deus queria salvar a família de Ló. E por um ato dela de desobediência, ela acabou perdendo a vida dela. E não sabemos, né, o nome dela, não posso dar nomes, mas aquela mulher ficou curiosa, digamos assim, por que não olhar para trás, né, aquela coisa assim, e acabou perdendo a sua vida. Infelizmente, por uma desobediência, ela não continuou com a sua família, né, e virou a estátua de sal da historinha que nós tanto escutamos que é verdade. Mas se ela tivesse sido obediente só um pouquinho, iria resolver a situação? Se ela tivesse sido obediente de verdade, de coração, com toda a sua dedicação ao Senhor, ela teria uma vida diferente. E a gente para pensar em várias coisas, né, sobre a nossa vida, né? Ela estava presa àquela cidade, ela estava presa ao que ela vivia naquela cidade. E não devemos estar presos ao passado. E essa mensagem veio para mim ontem, quando eu pensava na mulher de Ló, mas pensava na obediência, mas eu não entendia como eu iria passar essa mensagem. Ontem a Isabela me convidou no sofá, falou: mamãe, come on, para ver um filme com ela. E ela estava vendo Shrek. E o filme é aquele filme que o Shrek assina um contrato para ele voltar a ser ogro durante um dia. Que as pessoas já não tinham mais medo dele, né? As pessoas não tinham mais aquele perfil do ogro, né? Aquela pessoa mal, que era perseguida, nada disso. E ele faz um contrato e ele assina para voltar a ser ogro durante 24 horas. E eu parei para pensar sobre isso. Falei, gente, a mulher de Ló olhou para trás porque ela temia o que ela poderia viver no futuro, digamos assim, mas ela não queria se desvencilhar, né, daquela cidade, do passado dela. E aquela historinha do desenho mostrou para mim o seguinte, que às vezes nós estamos muito presos ao nosso passado e não queremos viver o novo do Senhor. Mas vamos lá, eu quero cantar, quero viver algo novo, mas está presos a fatos. Mas eu não tenho mais o emprego que eu gostaria. Eu tô longe da minha família. Eu já tive uma condição financeira muito boa. Irmãos, Deus está presente na nossa vida em tempo real. Infelizmente, às vezes nós estamos longe da família, né, sanguínea, mas nós temos a família de fé, ou a família de amigos que às vezes nem são da igreja, mas são amigos. Às vezes Deus te trouxe para cá, saiu do seu bom emprego, da sua boa condição de vida para viver algo que Ele precisa apresentar para vocês, para ter um reflexo na vida de vocês. E vamos para o lado econômico, né? E às vezes Deus te tirou lá do Brasil, da sua situação maravilhosa, um emprego maravilhoso, te trouxe para cá, para uma área completamente diferente. Hoje lá no Brasil, como é que estaria a sua vida, né? E às vezes você é apegado às coisas do passado, da condição que você tinha, né? Então, assim, deixa Deus trabalhar na sua vida e seja obediente para o que Ele está dando agora. O passado é para a gente lembrar com muito carinho, né? E aprender, sempre tirar os aprendizados, porque cada prova que nós temos é uma luta diferente,
né? E nós aprendemos com elas. Então, assim, nosso passado serve de lição para que a gente possa sempre melhorar e sempre sermos obedientes ao Senhor. Então, que possamos, né, lembrar do passado como uma prova e que possamos melhorar, né? Igual na escola, né? Que a gente precisa sempre passar os bimestres para passar de ano, né? É assim, nós temos que passar pela prova, temos notas boas, né? Very good, para prosseguirmos para o próximo ano letivo. E assim é a vida com o Senhor, que a gente possa passar pela prova com lutas, esquecendo o passado, mas esquecendo, não deixando de aplicar o passado para que a gente não venha a errar, que a gente possa tirar o aprendizado e prosseguir, né? E que possamos ser sempre os obedientes, né? A palavra obediência, a definição dela é assim: ação de quem obedece, de quem é dócil e submisso, né? Então que possamos parar com aquela historinha lá que a gente conhece da mulher de Ló, que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal por desobediência. Porque toda vez que a gente for desobediente, a gente vai sacrificar alguma coisa da nossa vida. Então vale a obediência do que sacrificar. E da mesma maneira que Deus tocou no meu coração sobre o filme que eu estava vendo com a minha filha, sobre um contrato, né? E eu parei para pensar na vida não só na minha vida, né? Como na vida de várias pessoas. E às vezes a gente gostaria de voltar no passado para mudar alguma coisa, ou a gente gostaria de voltar no passado para melhorar alguma coisa. Deus tem um futuro lindo para cada um. Deus tem um plano lindo para a vida de cada um. E o passado serviu de aprendizado. E com ele a gente aprende para não errar, né? Uma vez eu ouvi um juiz de paz falando: quem volta no caminho, quem retorna não erra o caminho. E então, quando nós entendemos que a palavra do Senhor é o único caminho, e quando nós temos certeza de que a nossa vida daqui para frente vai estar nas mãos do Senhor, o passado serve de lição. Então, a nossa lição é aproveitar tudo de bom, que foi bom para a nossa vida, e os erros nós tentarmos sempre acertarmos, né? Como a mulher de Ló não teve a opção, né, de acertar, infelizmente ela pecou por conta de desobediência, né? Ingrid, mas ela só olhou para trás. Pois é, mas Deus falou para ela não olhar. Da mesma maneira, né, que Deus falou com Adão e Eva para não comer o fruto da árvore, mas eles foram lá e comeram. Então da mesma maneira é a nossa vida. Mas é só virar no sinal, é só passar no sinal vermelho. Mas é só isso. Não é só isso, é desobediência. Então, mas eu vou entrar nessa rua aqui porque a contramão é rapidinho e ninguém vai ver, mas Deus está vendo. Eu vou estacionar numa vaga que não é para estacionar, mas é rapidinho, Deus está vendo. São simples coisas da nossa vida que nós podemos melhorar para fazer uma vida melhor, sabe? E ser exemplo, eu penso muito nisso, sabe? Hoje, como mãe, eu penso em sempre dar exemplos no trânsito. Às vezes estacionar corretamente, ajudar o próximo. Eu recebo muitas ligações de clientes, né? E às vezes precisando de ajuda. E meu filho fala assim pra mim: mamãe, mas você tem que falar tanto com essas pessoas, explicar tanto assim. Eu falei: filho, essas pessoas estão procurando a mamãe porque as pessoas precisam de ajuda. Elas precisam de auxílio, né? E que possamos ser mais cuidadosos a falarmos com as pessoas, sabe? Porque lá no nosso passado, alguém deveria ter cuidado da gente, às vezes, dessa maneira, e às vezes a gente ficou com um rancor, né? Então vamos cuidar bem das pessoas, vamos ser dóceis, vamos ser mais submissos à palavra do Senhor, vamos ser mais obedientes, vamos fazer mais as coisas corretas. Vamos tentar sempre, cada vez mais, ser pessoas corretas, dependentes do Senhor, né? Então, que a vida da mulher de Ló, que olhou para trás, né, pensando no que ela estaria deixando, e que a gente lembre dela toda vez que a gente pensa em alguma coisa errada e que a gente pensa: eu não quero virar uma estátua de sal, né? A gente não quer sacrificar. E aí eu estava vendo, continuando o filme,
E ele se arrepende de ter assinado aquele contrato porque a vida que ele tinha com a família dele, ele, na historinha, o filme Shrek já tinha 3 filhos e tudo mais, ele se arrepende por ter assinado aquele contrato, mesmo que seja por 24 horas, por voltar atrás, mas porque ele perderia tudo aquilo. Então, assim, que possamos ter isso em mente, né? Se a gente quiser voltar no passado, nós vamos ficar presos ao passado, digamos assim, nós vamos perder tudo que Deus já deu pra gente, né? Então, assim, que a nossa mente realmente trabalhe pro futuro e não fique pensando só no passado, né? E que cada vez mais possamos estar buscando ao Senhor para um futuro melhor, que a gente possa realmente confiar no Senhor e ser obedientes, né? Cada vez mais ser obedientes ao Senhor. Sermos dócil e sensível a ouvir a palavra do Senhor, né? Que não olharmos para trás de um passado e estarmos presos a Ele de uma maneira com raízes, né? E eu vejo muitas pessoas, né? Às vezes presas ao passado, que sofrem de depressão. Eu vejo muitas pessoas presas ao passado que sofrem, às vezes, de muita ansiedade por algo que viveram. Então, vamos viver realmente o novo de Deus na nossa vida, o que Ele preparou para aquele dia. Cada dia, o novo do Senhor. E que possamos ser obedientes e não olharmos para trás. E não assinarmos nenhum tipo de contrato, digamos assim, né, fictício, em ficar relembrando o passado e achar que o passado era muito melhor. Se vivermos algo no passado que foi bom, foi maravilhoso, é para nossa recordação e é para honra e glória também do nosso Senhor, né, que nos permitiu viver tudo aquilo. Mas o nosso passado a gente não tem que estar preso, a gente tem que estar lembrando com felicidade e aprendizado. Então eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos e gostaria de abençoar o dia dos irmãos da mesma maneira que a simples historinha da mulher de Ló, que não é tão simples assim, né, que tem todo um contexto, veio trabalhar nesse dia na minha vida. Desde ontem ela estava trabalhando, e que possamos aplicar no nosso dia a dia a obediência e a dependência, que possamos cada dia mais olharmos o nosso passado e vermos o quanto Deus teve misericórdia da nossa vida e melhorou, e nos deu algo novo, algo melhor. E a cada dia que passa, Ele nos dá o melhor. E eu gostaria de agradecer a oportunidade e um beijão no coração de cada um.